Bom dia, amigos. A paz do Senhor Jesus. Palavras da cruz para a nossa meditação na manhã desse dia. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Salmos de número 23, do versículo 1 até o 6, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Você pode dizer um amém daí de onde você está me ouvindo na manhã desse dia. E o tema que eu quero compartilhar com você nesta manhã é justamente o episódio que nós estamos vivendo na nossa nação. E o tema é: a mesa já está preparada na presença do meu adversário. Vou repetir mais uma vez para você. A mesa já está preparada na presença do meu adversário, ou dos nossos adversários, podemos dizer assim. Pois bem, amados, nós estamos diante de um fato real na nossa sociedade. E o Senhor me tocou para eu ministrar esse salmo na manhã desse dia, que justamente vai falar de um homem. Esse homem já começou a sua vida na tenra idade, na sua juventude, enfrentando grandes desafios. E nós vamos falar de Davi, o rei Davi. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele já era rei de Israel, e nesse período que ele compõe esses salmos, pois nós sabemos que salmos é o cântico, é o inário dos judeus, e quando ele compõe esse salmo, ele está justamente nesse período na casa de Saul. E foi justamente nesse período que ele matou o gigante Golias. E o seu período de pastor de ovelhas foi um dos períodos melhores que ele teve como pastor de ovelha. Após ele matar o gigante Golias, é que começa a total turbulência na vida desse homem. E aí começa as perseguições, porque agora ele é alguém conhecido, ele agora é alguém que tem status perante o rei Saul e também perante uma nação que fora desafiada, as suas fileiras, o seu exército, o exército de Israel, vivia sofrendo afrontas pelo exército dos filisteus. E esse gigante Golias, ele sempre estava desafiando o exército de Israel. E não havia ninguém que confrontasse contra esse gigante Golias. Mas Davi é apenas um jovem pastor de ovelhas, mas ele recebe uma força sobrenatural, uma força divina sobre a sua vida, e ele vai adiante desse gigante Golias, ele vai em nome de Deus. Aquele gigante ali todo preparado, cheio de presunção, cheio de soberba, de orgulho. E quando ele vê Davi, vir até ele com aquela atiradeira, né? Enfim, com aquela pedra ali na sua funda, e ele vai debochar de Davi. Eu sou, por acaso, um cão que você vem contra mim com paus e pedras? Então, Davi, Davi não recusa, Davi não recua.
as afrontas daquele filisteu. Davi vê ele vindo com a sua espada, com seu escudo, com a sua lança, com o seu capacete, né? E o que Davi vai falar para ele? Davi vai responder aquele deboche, aquele escárnio da seguinte maneira: você, gigante Golias, você pode vir a mim com lança, com capacete, com escudo, mas eu vou até você em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, nós temos aqui que Davi, quando ele compõe esse salmo, porque Davi ele estava justamente numa noite, num oásis, enfrentando um rei inimigo, um rei desconhecido. E aí Davi, nesse momento aqui que ele está nesse oásis de confronto contra esse rei inimigo, ele coloca tamanha confiança na providência divina, né? Então Davi, ele espera no Senhor. Davi começa a depositar a sua confiança no Senhor. E nós sabemos que quando Davi ele compõe esse salmo, é porque sempre que Davi estava inspirado por força divina, ele matou o urso, ele matou o leão. Todas as vezes que as feras do campo vinham para atacar as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, o Senhor, o seu pastor, dava força divina para Davi. O Senhor é o meu pastor. Ele sempre vai declarar assim. No original hebraico, Iavé, em português, Jeová. O Senhor é o meu apacentador. Então, nós podemos observar e tirar aqui desse texto alguns pontos primordiais. Que quando Davi declara que o Senhor é o pastor da vida dele, porque sempre em momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de perseguição, de ódio, o Senhor sempre usou alguns elementos para mostrar a Davi que ele era o Deus da sua vida. E o primeiro elemento aqui é a água de descanso. São águas do rio que emana do trono de Deus. É preciso a gente entrar nesse descanso, nesse refrigério. É preciso a gente entrar nesse rio que nos refrigera. O outro elemento é a vara. A vara era usada para enfrentar e afugentar animais selvagens quando vinha atacar o rebanho de Davi, quando vinha atacar as suas ovelhas. O outro elemento que Davi usava como pastor era o cajado. O cajado ele é uma ferramenta que ele tem um gancho na sua ponta, né? E esse cajado era usado para puxar justamente a ovelha pelas partes da perna, quando ela estava agarrada entre alguns espinheiros ou entre alguns arbustos. Então Davi usava o cajado para poder socorrer as suas ovelhas. E também o cajado servia para içá-las, ou seja, levantar quando elas caíam em algum abismo. E o último elemento que era usado pelo pastor de ovelhas naquela época era o óleo. Eles andavam com uma vasilha com óleo, com azeite. Para que servia o óleo, o azeite? O azeite era usado para o tratamento das feridas de alguma ovelha, quando se feria, quando se machucava. E também servia para ser passado nas suas narinas para impedir de algum inseto entrar, pousar na sua narina e ela morrer asfixiada. Então era desta maneira que o pastor, ele cuidava, ele tratava das suas ovelhas. E eu tenho aqui uma palavra que vai nos direcionar justamente para o que nós estamos vivendo no dia de hoje, o que a nação brasileira está enfrentando.
E o Senhor tem uma palavra aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23, quando Davi ele vai libertar o povo de Keila, de uma cidade chamada Keila. Então diz assim a palavra do Senhor: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, levando os seus trigos, os seus mantimentos que aquele povo havia trabalhado durante todo o ano e colocava ali nos seus celeiros, nas suas despensas, e sempre vinha o povo rival, os inimigos, os adversários, e saqueavam aquela cidade. Então Davi ele vai estar diante do Senhor e ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Olha a palavra que o Senhor dá para Davi. O Senhor é aquele que garante, o Deus forte de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que garante a sua vitória. Você precisa crer, você precisa acreditar e confiar no Deus da sua vida. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Olha só o que os 600 homens, aqueles homens lutadores, guerreiros, né, do exército de Davi, eles estavam com medo. Eles já estavam ali em Judá, já estavam temerosos, porque eles sempre estavam enfrentando diversas batalhas com Davi. E certamente eles justificam dessa maneira porque já se encontram cansados, debilitados, querendo estar do lado das suas famílias, vivendo sempre períodos de guerra. Então bate o medo nesses homens. E eu quero dizer que o medo é a terrível coisa na vida de alguém, porque o medo ele tira a sua visão. O medo ele faz com que você não avance. O medo te impede de você realizar os seus sonhos. O medo faz com que você fique na inércia, parado, estagnado, e você não consegue produzir, você não consegue avançar, você se rende aos seus adversários. Davi consultou ao Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila. Veja bem qual foi a palavra que o Senhor disse para Davi. Levante-se. O Senhor, ele quer que a nação brasileira se coloque de pé. Se levantar quer dizer tomar uma posição. Nós não podemos agora ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos olhar somente para o Senhor, o Deus da nossa vida. Nós precisamos olhar para o alto, porque é do alto que vem a nossa salvação, o nosso socorro. Como diz o salmista no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor, meu amigo. O seu socorro, presidente da República, ele está no Senhor. E essa nação ela vai lutar junto pelos seus ideais, pelo ideal moral, pelo o direito da pátria, pelo direito da educação, pelo direito da família, pela liberdade de expressão, pela liberdade de culto religioso ao nosso Deus, porque nós servimos a um Deus soberano, um Deus que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Então o Senhor ele fala nesta manhã para a nação brasileira: levante-se, posicione, tome posição diante de mim. O Senhor não quer e nem tem prazer em pessoas frouxas, ou seja, pessoas fracas, medrosas, que temem o mal, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está atuando lá fora no mundo. Nós não devemos temer os principados e potestades. Nós precisamos temer aquele que pode nos lançar no fogo eterno, que é o Senhor. Então ele prossegue dizendo aqui: vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. O Senhor, mais uma vez, ele confirma para Davi que ele podia ir, que ele podia acreditar,
que o Senhor estaria entregando seus adversários na sua mão, os filisteus que por muito tempo oprimia as fileiras de Israel, o exército, as companhias de Israel. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. A nação brasileira será liberta desse mal que por muitos anos vem oprimindo um país que Deus abençoou, um país que Deus ordenou a bênção sacerdotal sobre essa nação, e nós não podemos nos prostrar, nós não podemos nos encurvar diante dos principados e potestades que estão querendo pegar a chave para dominar esta nação, pois o Senhor já nos deu essa cidade, o Senhor já nos deu a cidade do Rio de Janeiro, o Senhor já nos deu todos os estados que compõem o Brasil, o Senhor já nos deu o Brasil nas nossas mãos e essa vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Olha só, um homem teve a ideia de pegar a estola sacerdotal e levar para junto de Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Olha só, o intento e a estratégia de Saul era que Deus havia entregado Davi nas suas mãos, porque ele estava numa cidade fortalecida, com muros altos, fortalezas, portas fortalecidas, e agora ele pensa: a vitória já está ganha, a vitória é minha, mas vamos prosseguir. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, filho do sacerdote: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Agora bate a preocupação naquele homem, Davi. Davi estava preocupado com aquele povo e justamente Saul ia querer derrotar aquela cidade por sua causa. Então Davi ele entende no seu coração. Davi tem um coração muito especial diante de Deus. Ele falou com Deus: não é justo que essa cidade, que esse povo seja destruído por minha causa, porque Saul buscava matá-lo. Saul buscava fazer o mal para Davi. Mas nós vamos prosseguir aqui. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Davi vai fazer essa pergunta a Deus. Será que os habitantes de Keila, será que os habitantes dessa cidade, eles vão ser covardes? Eles vão se voltar contra mim? Não é possível que alguém entra numa causa, numa peleja, para lutar ao seu favor e você tê-los como seus adversários, como seus inimigos. Mas olha só a resposta que Deus vai dar para Davi. Ele quer saber se os moradores daquela cidade estão de fato do seu lado ou se estão contra ele. Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. Davi ele está ansioso por essa resposta. E há momentos na nossa vida que nós nos encontramos aflitos, abatidos, oprimidos, mas nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos esperar a resposta que vem do Senhor, porque a última palavra que deve prevalecer na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, na vida do nosso presidente, na vida da esposa do nosso presidente, é a palavra que vem do Senhor. E o Senhor lhe disse: ele virá. Ele queria saber se realmente Saul viria para atacá-lo. E o Senhor responde: Davi,
ele vai vir sim ao teu encontro. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: sim, eles entregarão. Amados, não se decepcione quando você tiver alguém do seu lado e essa pessoa se virar contra você. Não fique pasmo, não se desespere, porque isso é natural, é natural da vida do ser humano. Nem todos que estão com você irão com você. Nem todos que batem no seu ombro, está do seu lado, é seu amigo. Você só vai ver, só vai ter a conclusão em vias de fato, quando a batalha se mostrar ferrenha diante de você. E você vai poder olhar com a sua espada na mão, no momento do combate, do confronto, e você vai perceber e você vai ver aqueles que de fato estão do seu lado. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. E é assim que nós nos encontramos na maioria das vezes. Nós não sabemos para que lado nós devemos ir, que orientação nós devemos seguir, mas nós precisamos parar e ouvir a direção que o nosso Deus tem para nos dar. É como ele falou ali certa vez naquela batalha que Josafá estava enfrentando: parai, nesta peleja vocês não hão de pelejar, porque eu pelejarei por vós. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos apenas orar, igreja. Igreja do Senhor Jesus na face da terra. Irmãos e amigos, é momento de jejum, é momento de oração, é momento de total vigilância. Nós precisamos vigiar e orar para que esta batalha ela se dê por encerrada de uma vez por toda. Então, nós não podemos ficar aqui como Davi ficou. Seria comum, seria natural no momento de batalha, de confronto. É justamente o que a nossa nação está enfrentando. A gente querer ir de um lado para o outro, buscando uma resposta, querendo uma solução. Mas olha o que Deus vai continuar dizendo. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha, ele parou. Os nossos adversários vão parar, eles vão parar diante de nós, eles já vão ter que parar, porque a ordem já foi decretada lá dos altos céus. Os nossos adversários, eles terão que se prostrar, eles terão que ficar parados, porque eles estão enfrentando o exército de Deus Todo-Poderoso. Davi, porém, permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. A nossa nação não será entregue nas mãos dos nossos inimigos. A nossa nação, o Brasil, não será entregue nas mãos do adversário, não será entregue nas mãos de Lúcifer, porque ele já é derrotado, ele já está destruído em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que está acima de toda a nação, de todo o reino, de todo o império. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. O Senhor vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, os demais governadores, Romeu Zema, dando apoio, enfim, os demais senadores que vão estar do lado e os demais que ainda virão para apoiar o nosso presidente. Eu fiquei muito feliz porque aqui se cumpre nessa palavra que Deus é aquele que vai colocar pessoas do teu lado para te apoiar, para interceder juntamente com você. O que o nosso presidente precisa é de apoiadores, é de pessoas comprometidas, de caráter, pessoas que estejam velando
por essa situação nesse momento tão difícil que a nossa nação está enfrentando. Então nós precisamos agora nos posicionar, manter a nossa posição, nós buscarmos estratégia para combater, para confrontar contra o nosso adversário, porque o Senhor, ele já declarou aqui, mas Deus não entregou Davi nas mãos do seu adversário. Então nós precisamos acreditar no Senhor, que Ele está enviando pessoas para nos ajudar. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. O Senhor já declarou: o nosso presidente será reeleito para a glória de Deus, porque essa nação, ela está sob os olhos do Senhor. A nação brasileira também pode ser comparada com a menina dos olhos do Senhor. Eu me lembro muito bem quando eu estudei e tive o conhecimento de que no ano de 1948, um brasileiro chamado João Graça Aranha, ele assinou o documento de reconhecimento para que Israel fosse reconhecida como nação. E a palavra de Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Então o Brasil, ele tem aliança com Israel. O Brasil é um país próspero e abençoado. O Brasil é a nação do Senhor, para a glória do Senhor. Fique com esta palavra na manhã desse dia e vamos nos posicionar. A mesa já está preparada na presença do nosso adversário. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.